boa noite, bem-vindos a mais um encontro promovido pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo, com reflexões sobre as bem-aventuranças. Hoje nós encerramos as bem-aventuranças, vamos refletir sobre a 8ª bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, também diz porque deles é o reino dos céus. Começa e fecha as bem-aventuranças com a certeza do reino dos céus, nos dizendo quem somos aqueles que vamos entrar no reino dos céus. Seremos certamente todos nós. Um dia, perto ou longe, depende do caminho que nós estamos escolhendo, de como nós estamos escolhendo percorrer esse caminho entre a nossa criação, como espíritos simples e ignorantes, até alcançarmos a plenitude como espíritos puros. Enquanto isso, vamos continuar essa escalada dessa montanha. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, vai nos falar nos itens 3 e 5 sobre a caridade. Vamos ler então no Evangelho o que nos diz Kardec. No item 3 do capítulo 15. Capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, as virtudes que iniciam a subida e a virtude onde se encerra a subida do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem com discrição. Julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que ele não cessa de recomendar e exemplificar. Orgulho e egoísmo. Eis o que não cansa de combater. E faz mais do que recomendar a caridade. Coloca-a claramente e em termos bem definidos, como a condição absoluta da felicidade futura. Fora da caridade não há salvação, né? E esse é o caminho que nós temos que percorrer, subindo essa montanha, desenvolvendo essas virtudes. Como a gente já falou, a gente vai reencarnando, para conseguir cada vez mais se aprimorar, burilar o nosso espírito, ainda tão imperfeito, mas precisamos disso, precisamos percorrer esses caminhos para chegarmos ao reino dos céus. No item 5 do mesmo Evangelho, no mesmo capítulo, Fora da caridade não há salvação, depois de falar sobre o maior mandamento, que está em Mateus 22, versículos 34 a 40, Kardec nos diz: caridade e humildade. Eis, portanto, o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho. Eis o caminho da perdição. Esse ensinamento está formulado em termos precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Jesus, para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescentou: eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isso é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus.
Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesse ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. Essa máxima que o Espiritismo nos ensina a buscar, a percorrer esse caminho. Das virtudes que nós encontramos como correspondentes às 8 bem-aventuranças, elas são necessárias, né? Absolutamente indispensáveis, e são nessa ordem, porque se eu não tiver uma delas, eu não posso saltar um degrau. Eu não vou conseguir fazer nada se eu não tiver humildade, se eu não me reconhecer como um ser ainda em formação, um ser muito pequeno dentro do vasto universo em que vivemos. Depois, Jesus, quando ele nos fala, Kardec, aliás, vai nos falar no Livro dos Espíritos, vem complementar tudo isso. As questões 879, Kardec pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Então, os Espíritos respondem: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porque praticar também o amor do próximo e a caridade, praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E é interessante isso, né? A gente falar em justiça e não pensar em caridade. O amor é um sentimento, a caridade é a ação desse sentimento. Quando a gente põe o amor em movimento, mas o amor verdadeiro, o amor puro, o amor desinteressado, o amor que vê no outro um igual a mim, o amor tal qual Jesus nos ensinou. E ele nos diz numa das passagens do Evangelho: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto reconhecerão que vós sois os meus discípulos. Então, ele claramente deixa que ele é o exemplo, como está no Livro dos Espíritos, nosso modelo e guia. E aquilo que ele faz é a isso que ele nos convida. Claro, sabendo que nós não faremos isso numa única encarnação, tanto que ele vai dizer: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nos mostrando que a reencarnação é o processo seguro, natural do desenvolvimento do espírito. Nas nossas diversas reencarnações, nas diversas situações que nós vamos vivendo, cada vez numa posição social, cada vez numa situação, e a gente pegando todo o Evangelho segundo o Espiritismo, é preciso que a gente leia, estude, preste atenção nele, e também no Evangelho, nos 4 Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um vai abordar as questões de uma maneira didática, com uma didática especial. Mas todos eles vão nos dizer a mesma coisa. Todos eles vão nos mostrando diversos caminhos por onde nós podemos chegar, com as interpretações que eles fazem do ensinamento único de Jesus. No Evangelho de Lucas, é o único evangelho que fala na parábola do bom samaritano. É uma parábola que fala de fazer ao próximo aquilo que quereis que vos falo, que nos mostra o que é a verdadeira caridade. Quando Jesus diz, respondendo a um doutor da lei, que faz a pergunta com a intenção de provocar, Jesus sabiamente responde, pergunta para ele, mas ele pergunta o que devo fazer para conseguir o reino do céu. Jesus pergunta o que está escrito. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Faz isso e seguirás. Aí ele pergunta, mas quem é o meu próximo? E então Jesus vai narrar a parábola do bom samaritano. E aí já tem mais um ensinamento, porque o samaritano era considerado impuro, era considerado herege, era nas tribos de Israel a pior de todas. Tanto que eles não frequentavam o templo de Jerusalém, eles tinham um templo próprio, Jerusalém ficava no alto, a Samaria ficava embaixo, e a narrativa da parábola, Jesus começa dizendo: um sacerdote descia de Jerusalém e passou ao largo, depois um levita e por fim o samaritano. E encontrando aquele homem nu,
Então ele não sabia a que tribo pertencia, se ele era um samaritano, se ele era um judeu, se ele era um levita, ele não sabia quem era. Ele apenas olhou com compaixão para aquele homem ferido à beira da estrada, vai lá, socorre, coloca na mula que ele usava para o transporte, leva para uma pousada e deixa ele lá, cuida das suas feridas e pede. Tem que seguir viagem, tem que seguir a sua vida. Isso é mais um exemplo que Jesus nos dá, da caridade também, de amor ao próximo como a si mesmo. Ele precisava desenvolver o seu trabalho. Então, o que cabia a ele fazer naquele momento, ele fez tudo que estava ao alcance dele, mas ele não podia ficar ali. Então, ele pede ao dono da estalagem, deixa dinheiro com ele, que cuide daquele homem e que na volta, se tiver havido mais algum gasto, ele vai repassar, vai pagar esse gasto. Então, ele se coloca à disposição do outro. Ele olha aquele homem com compaixão e ele põe em movimento essa compaixão. Ele faz a parte dele. Também a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando no capítulo 11º, né, do livro 3º, Lei de Justiça, Amor e Caridade, no terceiro item, Caridade e Amor ao Próximo, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E os Espíritos, respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E aí, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, cuja virtude é o perdão. Tão difícil para nós pormos em prática isso. Mas não pode haver caridade sem perdão, não há justiça sem perdão, porque sendo todos nós espíritos que estamos aqui encarnados nesse mundo de provas e expiações, espíritos no mesmo nível de desenvolvimento, todos nós temos as mesmas falhas. E raiz de nossos males, como vai nos dizer aqui depois Kardec, os espíritos respondendo a Kardec, está o egoísmo. Então, quando a gente fala desse mundo, e quando a gente fala na transição planetária, que a gente vai para um mundo de regeneração, a gente vai ser gerado novamente. No mundo de provas e expiações predomina o mal, mas existe o bem. Já no mundo de regeneração, refeito, renascido, porque nós já vamos ter deixado uma porção das nossas impurezas, já estamos aprendendo muito, já estamos nos aperfeiçoando, então já estamos aptos a passar para esse novo nível, vamos ser gerados novamente. Ainda vai existir o mal, mas ele já não predomina mais. Ele já não é aquilo que mais se encontra no mundo. E nós vemos nesse nosso mundo quanto ainda predomina o mal, porque o bem, em geral, é silencioso. E aí a gente vai para volta à primeira virtude, a humildade. O bem, normalmente, em geral, ele não se manifesta, não se exibe. Ele é silencioso, ele é humilde, ele é quieto, ele age no silêncio, ele não quer plateia, vamos assim dizer, né? Ele simplesmente age. A outra questão, a questão 893 do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, Perfeição Moral, as virtudes e os vícios. E Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Os Espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. As bem-aventuranças, a gente vai indo gradativamente, vai ascendendo um nível após o outro. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, quando eles dizem aqui, a virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento às más tendências, a gente vai àquela questão quando Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos seus esforços em domar as suas más inclinações. Isso é humildade, isso é caridade.
porque não é exigido de nós a perfeição, mas é pedido esse esforço voluntário. Né? E quando ele diz aqui, tudo consiste no sacrifício do interesse pessoal, a palavra sacrifício tem a sua raiz no latim, que quer dizer sacro ofício, ofício sagrado, ação sagrada. A gente tem uma tendência de ver essa palavra sacrifício mais no sentido de imolação, que ela foi usada realmente muitas vezes, ela é muito usada assim, mas na origem é o ofício sagrado. E esse ofício sagrado é o dar-se, é o entregar-se ao amor, a materializar esse amor, a pôr esse amor em ação. Então, depois ainda na questão 90, vamos aqui na questão 913, a famosa questão 913 do egoísmo, né? Entre os vícios, qual que podemos considerar radical? E os espíritos dizem, já dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. A virtude do altruísmo, o sair de si, é absolutamente indispensável para poder se viver a caridade. Na segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, e é o capítulo 5, né, do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, a virtude correspondente é a resignação. Então, a gente já falou nisso, a gente já viu isso, é preciso que a gente leia no Evangelho de Mateus, leia todo o Sermão do Monte, porque uma coisa vai juntando a outra. Se a gente pegar uma bem-aventurança separada, a gente vai perder a noção do todo, vai perder essa noção de escalada, porque se a gente vem cada dia falando um pouco de uma dessas bem-aventuranças e dessa ascensão. Toda subida cansa o corpo físico, toda subida espiritual também é um esforço para o espírito, e é esse esforço que vai levando ao nosso aprimoramento. Os que têm fome e sede de justiça, quando a gente desenvolve a fé, que é a quarta bem-aventurança. E é preciso, para a gente amar o próximo como a si mesmo, para a gente poder agir no bem, ter fé. Saber que a gente precisa dessa força que vem do alto, da força dos Espíritos, da força de Deus, para conseguir chegar a essa ação. Então, todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indício de progresso no caminho do bem, né? Então, se a gente, nesse nosso estágio evolutivo, nós buscamos olhar ainda mais para nós do que para os outros. Mas agora que a gente está vivendo esse momento de transição, a gente está saindo desse egoísmo, dessa coisa tão fechada em si mesmo, para um universo maior, para verdadeiramente o amor fraterno. Jesus exemplifica mais uma vez a prática da verdadeira caridade, da ação amorosa e desinteressada, no capítulo 25, né, nos versículos 31 e 46, quando ele diz que o Filho do Homem, quando vier em toda a sua glória e quando ele vier com todos os seus anjos, ele vai falar aqui, quando ele diz, né? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava doente, me visitaste, fui preso e me visitaste. E os bons espíritos vão dizer, mas os humildes vão dizer, mas quando foi que isso aconteceu? Eu nunca encontrei o Senhor. E ele vai dizer, tudo aquilo que fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. E quando ele diz irmão, e que ele diz eu sou um com o Pai, ele nos coloca todos junto dele com o mesmo Pai, com amor ao Pai. A parábola do bom samaritano, né? Que ele fala também nessa parábola da compaixão. O que é a compaixão? É olhar para o outro e se identificar com o outro, encontrar no outro
aquilo que a gente tem, é ver o outro como um igual. E uma das passagens mais bonitas que a gente tem de Paulo, quando ele fala das virtudes da caridade, ele diz, até Renato Russo musicou essa carta de Paulo, essa epístola aos Coríntios, que ele diz: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta e não se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a vontade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E a gente vê agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentro delas, a mais excelsa é a caridade, que está na Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 7 e o versículo 13. Mais uma vez, é mais um ensinamento de que a fé sem obra nada vale. Não adianta eu ter fé, ser humilde, ser resignado, ser manso, perdoar, se isso para em mim. Se eu não sigo, se eu não ponho isso em prática, em prol do meu irmão, em prol do outro. A compaixão também é uma das grandes virtudes humanas. É ela que vai nos levar a essa caridade, que é a maior de todas as virtudes e que preenche de todas as outras e transcende a tudo. Quando a gente chega nesse nível, conseguir olhar para o outro como um igual, de deixar os nossos interesses pessoais em segundo plano e fazer algum sacrifício, sacro ofício novamente, o ofício sagrado. E qual é o ofício sagrado? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Somos criados por amor e a esse amor nós tendemos. Nós temos nos nossos dias alguns nomes que representam bem o que é a caridade. E vamos falar só de dois contemporâneos nossos, dois brasileiros. O Chico Xavier, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, e Irmã Dulce, da Bahia. E outra característica de impor a caridade em ação, porque, como diz, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, quando a caridade, quando esse amor se põe em movimento, de fazer para o outro aquilo que a gente quer, de acolher o pobre não só no sentido material, não, o pobre em espírito, aquele menos adiantado, quem faz isso contraria muitos interesses muito grandes, interesses econômicos, interesses políticos, interesses comerciais, e vivendo nesse mundo, preso ainda ao corpo, com predomínio do mal, essas forças que são extremamente poderosas, forças materiais, elas vão se levantar contra essas pessoas. Quanto sofreu Chico Xavier? Porque viveu como viveu, pôs acima de qualquer coisa o amor ao próximo, viveu esse amor, foi chamado de charlatão, de mentiroso, foi perseguido por muita gente, mas ele nunca se abalou. Ele seguiu até o fim, ele sabia o que estava fazendo. Irmã Dulce também, vinda de uma família rica, resolve largar tudo para cuidar dos pobres. E também agregou muita gente, muitos inclusive políticos ajudando e tudo, mas contrariou muitos interesses. Poderosos interesses também, mas não se abateu. Saindo daqui, a gente olhar a Madre Teresa de Calcutá, também desagradou muita gente. Foi Prêmio Nobel da Paz, mas teve também muita gente contra. Gandhi foi outro que foi viver o amor, a caridade, o amor ao próximo, a libertação do seu país, da Índia, e foi assassinado. Martin Luther King, outro que foi assassinado.
espíritos que buscavam o bem, que puseram em prática esse amor ao próximo. Acima dos seus interesses pessoais e materiais, eles olhavam mais além e viam o que era preciso fazer e tiveram a coragem de fazer. Mas outra característica da caridade é o anonimato. Então, pelo fato de que a gente não vê, a mídia não mostra muita gente, isso não quer dizer que não haja caridade, ela é praticada sim. Se a gente olhar obras que tem, o próprio MAP, quantas quentinhas são distribuídas, quanta coisa é feita, curso de preparatório para vestibular, farmácia, um monte de boas ações que são praticadas em favor do próximo, por voluntários que vão para a rua todos os dias distribuir comida, apesar de tudo, que buscam angariar fundos, pessoas anônimas que contribuem para que essa obra possa continuar. E aí a gente lembra o óbolo da viúva, que Jesus mostra aquela viúva que estava em frente lá à sinagoga, que só coloca 2 moedas, e ele vai dizer, ela deu muito mais do que todos os outros que puseram muito dinheiro lá, porque ela deu de si. Isso é entrega, isso é caridade, isso é fé, isso é humildade, isso é resignação, isso é perdão. Esse é mais um exemplo. E a gente não sabe o nome dessa viúva, não foi dito. Mas essa ação é praticada. Então, toda ação praticada de coração, praticada no bem, por mais que a gente ache, isso não é nada, isso é insignificante, aos nossos olhos pode ser, nunca aos olhos de Deus. Porque quando Jesus fala, né, tive fome e me deste de comer, mas quando ele diz, vinde benditos do meu Pai. E aí vai haver a separação do joio e do trigo. E a gente está vivendo esse momento de transição na Terra, essa pandemia, onde a gente pode ver tão claramente anônimos, a gente não sabe os nomes, mas tem aqueles que estão se dedicando ao trabalho do próximo, que estão nas linhas de frente, quer seja nos hospitais, quer seja na limpeza pública, quer seja no transporte. São anônimos que estão dando de si e por amor ao próximo. E a gente vai ver, do outro lado também, o egoísmo, em muitos casos prevalecendo, quando o meu interesse é muito maior do que dos outros. Que se dane se eu vou propagar vírus, eu não tenho esse vírus, eu acho que eu não tenho, então eu quero ir me encontrar com os meus amigos e eu vou e eu não acredito nisso, eu nem penso. E essas pessoas, aí entra a nossa parte de caridade, de orar por essas pessoas, de pedir por essas pessoas, porque enquanto houver o mal no mundo, enquanto essas ações estiverem acontecendo, e nós estivermos alimentando essas ações, gerando ódio, ressentimento, raiva, não estamos vivendo essas virtudes, não estamos sendo misericordiosos, não estamos sendo resignados, porque a resignação não é dizer amém para tudo. A resignação é reconhecer o que está acontecendo e aceitar a nossa parte no conserto, vamos dizer, desses malefícios. Eu me resigno à situação que acontece, mas eu não fico inativo. Eu parto para a ação. Eu vou precisar ser o exemplo. E no fim do Sermão do Monte, Jesus vai nos dizer, ele diz aqui ainda em Marcos, né? Vós sois o sal da terra, se porém o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E aí, o homem é o sal, mas o que lhe garante sabor é o exercício da sua espiritualidade, que se traduz de forma objetiva nas diretrizes do Evangelho de Jesus, que nos diz aqui Sérgio Lopes no seu livro do Sermão do Monte. E não adianta a gente se dizer cristão, a gente se dizer espírita, se a gente não agir. Não adianta. A luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? E a gente não pode esconder essa luz embaixo do alqueire, é preciso que ela fique no velador. E para isso é preciso coragem,
porque toda vez que se pratica uma ação no bem e se contraria interesses, as críticas vêm, muitas vezes retaliação, muitas vezes retaliações até econômicas, e é preciso que a gente esteja disposto, consciente do que está fazendo, para viver o verdadeiro cristianismo. Daí o fora da caridade não há salvação. A inércia não leva ninguém à salvação. Dizer eu amo, dizer eu gosto, dizer eu faço e eu não faço, não leva nenhum de nós a lugar nenhum. Lógico que nenhum de nós consegue plenamente viver todas essas virtudes. Isso é muito mais adiante nos mundos felizes. Por ora, precisamos reconhecer essas nossas viciações e combatê-las em nós, a cada dia, a cada momento, com paciência, com coragem, com humildade, com resignação, com pureza de coração, e assim ir galgando pouco a pouco esse lugar que a gente busca, que é o reino dos céus, o reino de Deus. Nos diz ainda Mateus, narrando Jesus, né, no capítulo 5 ainda do Sermão do Monte, vós sois a luz do mundo, não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, não se acende uma candeia colocando debaixo do módulo, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus nos diz que somos essa luz, mas não é para glorificar ao Pai, não é a gente praticar ações, e aí entra uma das nossas grandes fraquezas, que é a vaidade, que é consequência do egoísmo, como são todas as viciações, como nos dizem os espíritos, né, quando perguntados por Kardec. Brilhar a nossa luz é praticar o bem, é pôr em ação tudo aquilo que a gente já sabe, já estudou. A gente precisa ter consciência, convicção das nossas ações e suportar o peso que isso vai ter. Afinal, a gente reencarna, porque se arrependeu, para expiar e reparar as nossas más inclinações, os nossos erros pretéritos, as nossas viciações, não como castigo, como grande oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Quantos de nós pode olhar para trás e ver quantas coisas a gente já suportou? Muitas delas a gente dizia, eu não vou dar conta. E aí quando a gente olha lá para trás, a gente diz, caramba, nunca imaginei que eu podia passar por isso e superar. Sim, nós podemos superar. Nós podemos superar todas as provas que nos são pedidas. Cada um as suas provas, porque nós já viemos ao mundo com esse potencial, preparados para superar, suplantar essas provas. Nós temos potencial de tirar 10 no Enem da vida, mas se a gente não fizer as lições, se a gente não se dedicar, a gente pode ser que tire 5, 6, e aí vai ter que ficar em recuperação de algumas matérias. Então, por isso, vai vindo, é gradual. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, né, é um convite que a gente está dizendo, não é para a gente se exibir, mas para que a gente seja testemunha do Evangelho de Jesus. E ainda seguindo aqui o Sérgio Lopes, a questão dos chakras, que a gente tem falado aqui, que ele coloca no seu livro, a virtude, o centro de força, o chakra que corresponde a essa virtude, a virtude da caridade, ele nos diz aqui, o centro da coroa está associado à conexão da pessoa com a sua espiritualidade e à integração de todo o seu ser, físico, emocional, mental e espiritual. A gente vem vindo desde o chakra básico, subindo, ascendendo ao monte, ascendendo nas virtudes, e chega a esse momento até de transcendência, de conexão plena com a espiritualidade. Para ver essa conexão com a espiritualidade, esse chakra precisa estar aberto. Estando fechado, o indivíduo vivencia a espiritualidade de forma pessoal e particular.
Quando experimenta a transcendência, estabelece a ligação com amor maior que vem dos planos superiores da espiritualidade. Jesus é o exemplo maior desse tipo de expressão. Ele traduziu integralmente o que é a vivência da caridade em toda a sua plenitude. Manteve-se em contato permanente com o Pai e nos ensinou que esse é o alvo a ser alcançado por todos nós. E quando ele diz tudo que eu faço, podeis fazer, ele sabe desse nosso potencial. Ele encarna como nós reencarnamos. Ele encarna nesse mundo para ser exemplo. O grande ato de caridade, a humildade de vir até aqui, a resignação à vontade do Pai, a fé, eu sou um com o Pai, sabendo que ele não estava desamparado, que ele estava junto, o Pai estava com ele todo o tempo. O perdão, que é uma das grandes dificuldades nossas e que ele exemplifica magistralmente no seu último ato, no seu último momento de vida na Terra, quando ele diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E mais um acolhimento. E ele é crucificado, ele está lá de braços abertos, até num simbolismo de acolhimento. Ele era puro de coração, não havia nele nenhuma maldade, nenhum ato que se pudesse criticar. Ele era a pureza perfeita. E mais altruísta do que ele, mais pacificador do que ele, não houve sobre o mundo. Ele foi o grande exemplo. Também, quando diz na 8ª bem-aventurança, os perseguidos por causa da justiça, ele foi o mais perseguido de todos. E a atitude dele, de silêncio, de inteireza, de força, de resignação, de coragem, de determinação, até o último momento. Não por acaso que quando Kardec pergunta quem pode nos servir de exemplo nesse mundo, os espíritos respondem simplesmente: vede Jesus. Mas essas virtudes nós vamos encontrar também em Maria, todas elas. Se a gente olhar a vida de Maria, tudo que essa mulher passou, nós vamos encontrar todas essas virtudes. Também em José. Março, a gente celebra, comemora, lembra de José, o esposo de Jesus, de Maria, aquele que cuidou de Jesus, a humildade que esse homem precisou ter, a resignação. E neles dois a gente vê o altruísmo também de uma forma muito clara. Criarem um filho para ser entregue pelos seus algozes, nós. Não deve ser nada fácil, só um espírito muito evoluído para aceitar e cumprir tão bem essa missão. Como nós estamos numa casa franciscana, nós não podemos deixar de falar desse nosso querido Francisco de Assis. Também viveu todas essas virtudes. E a gente vê na vida de Francisco essa transição daquele rapaz que gostava das festas, que vivia nas festas, que rico, desfrutava de tudo que a riqueza material pode dar. E quando ele sente o chamado de Jesus, e Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, ricos e pobres, bons e maus, porque são estágios de desenvolvimento, simplesmente, porque como espíritos fomos criados simples e ignorantes. E Francisco de Assis, ele e Clara, e aí a gente vê o masculino e o feminino juntos, e aí não há distinção, não, porque homem pode fazer, porque mulher pode fazer, o espírito não tem sexo. A gente reencarna como precisa, sexo, cor, estado civil, um país, tudo. Cada reencarnação é programada. E chega esse grande espírito que é Francisco de Assis e reconhece, tem a humildade de ver que ele não estava no caminho certo. E ele se diz a ordem dos franciscanos menores, ele se considerava menor do que todos. Quando ele vê a grandeza do Pai, ele se reconhece pequeno. Ele se resigna a essa situação. Ele tem uma fé inabalável: Senhor, o que queres que eu faça? E ele vai lá e faz. Ele abraça o leproso, ele é misericordioso.
E antes o leproso causava tanta repugnância a ele. Mas ele vai lá e abraça o leproso, abraça as nossas lepras, as nossas feridas. Ele era um homem, se tornou um homem puro, simples, puro de coração. E se dedicou inteiramente ao próximo, ao altruísmo. E aí, vivendo tudo isso, ele viveu verdadeiramente a caridade. Então, depois dessas bem-aventuranças, que fique para cada um de nós uma reflexão da nossa vida, do nosso momento de hoje mesmo, esse tempo de pandemia. E se nós vamos querer passar à direita, vinde benditos do meu Pai, ou se vamos querer ficar à esquerda como aqueles que não cumpriram os ensinamentos de Jesus. Nós já os conhecemos, temos a oportunidade, temos a Jesus nos guiando, temos uns aos outros para nos ampararmos, para conseguirmos seguir juntos, nos darmos forças uns aos outros. E fica então a reflexão das bem-aventuranças e o convite para que o Sermão do Monte, em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, seja lido, estudado, pensado, que cada um leia, reveja o que esses capítulos me dizem, como é que eles podem me ajudar nessa ascensão, nessa subida desse monte. E quando a gente estiver no alto do monte, a gente vai olhar para baixo e vai ter uma visão muito maior, muito mais abrangente de tudo, de nós mesmos, da nossa vida, do nosso próximo, e já vamos estar mais perto para poder, então, fazer essa transição, nascer um novo homem, um novo ser humano num mundo regenerado. Mas precisamos primeiro nos regenerar. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.